E eu quero convidar você a abrir um salmo muito conhecido. A gente não vai fazer o estudo todo desse salmo, eu quero me ater aos 3 últimos versículos apenas, mas é o salmo conhecido, Salmo 19. Esse salmo ele tem algumas coisas para nos ensinar nessa manhã. É um salmo que fala sobre coisas muito belas. Deixa eu só configurar aqui o meu. Salmo 19, eu vou ler o salmo todo, mas o nosso estudo ele vai se resumir aos versículos 12, 13 e 14 desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai para o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandato do Senhor é justo e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Podem assentar. Essa semana eu gosto muito desse tema ciência, a ciência especificamente a cosmologia, a astronomia, eu gosto muito desses temas, desde criança, né? Qual menino um dia não sonhou em ser astronauta? E eu não sou exceção, eu sempre gostei, eu morava lá no Rio de Janeiro, lá na cidade de Petrópolis, e na minha época, não sei como é hoje, mas era muito lá, o céu, não tinha muita poluição, então a gente olhava para o céu maravilhoso, eu era daqueles que acordava às 4 da manhã, às vezes, né, para ver os cometas, as estrelas cadentes, então eu tinha esse gosto pelo universo. E essa semana uma notícia que, assim, trouxe muito maravilhamento na comunidade científica, né, as primeiras imagens do, como é que chama? Do James Webb, né? Do telescópio, como é que é? Interplanetário, como é que chama? Tem um nomezinho lá que eu esqueci, James Webb, e ele revelando constelações, galáxias jamais vistas pelo homem. Um avanço tecnológico incrível, e uma das imagens que mais chama a atenção é, de acordo, claro, com aqueles que acreditam na teoria do Big Bang, é uma das primeiras galáxias criadas, né, ou que surgiram após o Big Bang. Ela está a quase 300 milhões de anos-luz daqui. É um pouquinho longe isso aí, tá certo? É um pouco distante. E o Salmo 19, ele começa com esse deslumbramento acerca da criação, mas a criação vista como algo, né, formado, planejado por Deus e como algo que manifesta a glória do Senhor. Mas o propósito principal do Salmo 19 não é só mostrar Deus se revelando acerca da criação. Obviamente, Deus ele se revela na criação, mas é também mostrar, e de maneira mais específica, como Deus ele se revela na sua palavra. Então, Deus ele se revela nos seus preceitos, nos seus mandamentos, nos seus conselhos. Como todo domingo, não sei se os irmãos perceberam, estamos lendo logo no começo do culto um trecho do Salmo
119, né? Nosso objetivo é fazer toda essa leitura no culto do Salmo 119, que é um salmo escrito para falar da própria palavra do Senhor. E esse texto, então, ele fala da manifestação de Deus na criação, como ele se revela na criação, como ele se revela na palavra do Senhor. E ele, então, chega lá nos versículos, a partir do versículo 11, mas especificamente a partir dos versículos 12 a 13, ele começa a falar do homem, ele começa a falar do ser humano, do indivíduo. É como se o salmista estivesse dizendo: eu olho para o céu, eu percebo toda a maravilha da criação de Deus, tudo aquilo que Deus fez, como é tudo grande, como os céus eles proclamam a glória do Senhor, como eles conseguem apresentar o Senhor. Eu olho para a palavra, eu olho para a lei, eu olho para os escritos de Moisés, dos profetas, e eu percebo, eu entendo, eu conheço Deus através dele, e ele então começa a se aperceber perante tanto a criação quanto a palavra. Quer dizer, de tudo aquilo que eu vejo nas coisas criadas, de tudo aquilo que eu leio, e aqui tudo que eu sou exposto na Escritura, como isso traz impacto para a minha vida, como isso mexe comigo, como isso me transforma. E ele fala, então, sobre o coração do homem. E falar do coração do homem é um negócio extremamente complicado, não é fácil, não é simples. Nós sempre temos o ideal, que veio talvez aí do romantismo, talvez nosso querido filósofo, pastor Eduardo, possa dizer de onde veio essa ideia, de que o coração do homem é hábil para ensinar ou para indicar algum tipo de direção. Talvez, quem sabe, lá do romantismo tenha vindo essa ideia. Mas aquilo que a palavra fala acerca do coração do homem é bem diferente dessa nossa percepção de que o nosso coração ele é um bom conselheiro para todas as horas, de que de fato nós devemos seguir os nossos impulsos, ouvir a voz do nosso coração ou seguir aquilo que ele está orientando, né? A gente hoje tem muitos livros, muita literatura, muitas músicas que centralizam não só no âmbito secular, mas também no âmbito evangélico, que centralizam no eu, no ser humano, essa possibilidade de ser o seu próprio redentor, aquele que mostra o caminho para onde se deve seguir. Então nós temos essa subjetividade, esse subjetivismo em que basta você olhar para dentro de você para ver o seu valor interior, porque você é mais raro do que o ouro puro de Ofir, porque você é muito precioso, porque você tem muito valor interior, valor intrínseco, porque você é isso, você é aquilo, enquanto o que a Bíblia apresenta sobre o nosso interior é diametralmente oposto àquilo que as pessoas falam. A situação do coração do homem, ela não é boa, nem do salvo, principalmente do incrédulo. Jeremias capítulo 17, versículo 9 dizia: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Eu fico pensando, peraí, qualquer outra coisa, essa coisa é o diabo também? Quer dizer que o coração, o meu coração, ele tem um poder de me iludir mais do que o próprio diabo? Mas é o texto que diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, a situação do coração do homem é muito ruim. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23 diz: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, os enganos, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Quer dizer, aquilo que a gente pensa que pode ser o nosso grande consultor para questões da nossa existência, na verdade é um dos nossos maiores inimigos e razões, então, para nós nos iludirmos. Quem nunca se iludiu com seus próprios pensamentos? Quem nunca teve ilusão acerca daquilo que passava dentro do próprio coração, de conseguir alguma coisa, de se achar alguma coisa? E se tem um negócio que é real nessa vida, que você faz alguma coisa bem, tem sempre alguém que faz melhor do que você. Então, você se acha bom até que você encontre alguém que faça
bem melhor do que aquilo que você faz, e o seu coração, então, se derrete, às vezes fica tomado de orgulho, daquela inveja, daquela maledicência. Tudo isso vem da onde? Vem do nosso coração. Nós só somos queridos mediante esse retrato, como diz Marcos 7, 21 a 23, nós só somos aceitos por Deus por causa de Jesus Cristo. Um dos temas que nós vamos falar no nosso PEBA sobre teologia da oração é a razão pela qual nós oramos em nome de Jesus. Isso não é uma fórmula mágica que nos garante resposta. Se eu esquecer de terminar a oração em nome de Jesus, é como você sair de casa e não lembrar se fechou a porta. Você tem que voltar em casa, então eu tenho que orar, desculpa aí, Senhor, em nome de Jesus, amém. Não é disso que está falando, é porque a nossa aceitação perante o Senhor se dá única e exclusivamente por conta do sacrifício oferecido por Cristo, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 10. Ou 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, não é por algo que existe em nós, mas o texto, então, ele está falando lá no versículo 14 do Salmo 19, ele diz assim, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao Senhor. A grande pergunta que eu me faço, é o grande desafio de todos nós, olhando, como eu disse, para todas as coisas que foram criadas, e para a palavra do Senhor que excede a criação infinitamente. A palavra do Senhor, tem uma música que diz que ninguém explica a Deus, a palavra explica a Deus. Deus, ele se revelou na sua palavra, e podemos conhecê-lo da maneira como ele quer ser conhecido e da maneira como podemos conhecê-lo, através da palavra. Então, como eu posso olhar na palavra e descobrir como ter esse coração que agrada a Deus? Como podemos, queridos, ter um coração que seja agradável ao Senhor? Ora, eu não encontro outra maneira de buscarmos esse coração que agrada a Ele do que na própria palavra do Senhor. Hebreus 4, 12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que espada de 2 gumes. Então, olha só, queridos, a palavra do Senhor é o instrumento pelo qual nós podemos orientar o nosso coração para ter um coração agradável a Ele. E o que o Salmo 19, versos 12 a 14, pode então nos ensinar acerca de um coração que agrada ao Senhor? A primeira está lá no versículo 12, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Primeiro serviço que a palavra pode fazer para aquele que quer ter um coração agradável a Deus, é fazer o que diz o versículo 12, sondar o que eu não vejo, mas eu sei que existe. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Este é um tipo de desejo, de zelo pelo coração de um homem ou de uma mulher, de fato, genuinamente cristã. Porque o nosso coração, como nós já lemos, nos engana. E aquele que é crente tem, então, desejo no coração de que essas coisas que nós sabemos que estão ali, mas temos dificuldades em reconhecer, que possam ser perdoadas por Deus. 1 Coríntios 4, 14, o grande apóstolo Paulo, dizendo àquela igreja, ele dizia, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Ora, Paulo, ele sabia que a consciência dele, por mais que parecesse estar limpa, poderia guardar dentro de si coisas que ele não tinha condições de perceber, de ter esse discernimento ou sequer de confessar. Alguns pecados que nós cometemos são tão rápidos, são tão instantâneos, alguns nós praticamos até de maneira divertida. Alguns pecados que cometemos, nós até esquecemos com facilidade. Aquela mágoa, aquele gracejo, aquela piada, aquele mau pensamento, porque o que o texto faz aqui não é tratar sobre o que nós falamos e fazemos, mas primeiro ele começa a tratar daquilo que sentimos.
É aquilo que passa no nosso coração. E esses pecados, então, que estão guardados, as coisas que nós manifestamos apenas no nosso pensamento, como elas são resolvidas? Ou, na verdade, a grande pergunta aqui do salmista é porque essas coisas não nos incomodam, como nos incomodam os pecados de atos, os pecados concretos daqueles que nós fazemos. O coração do salmista é um coração que se incomoda até por aquilo que não é declarado e por aquilo que sequer ele consegue lembrar que cometeu ou sentir que cometeu. É um incômodo meu coração pelo fato dele já ser pecaminoso, tomado pela iniquidade, já é uma razão para eu ter uma plena desconfiança sobre mim mesmo. Então, queridos, a nossa consciência, às vezes, ela tem dificuldade de revelar pecados que consideramos pequenos ou sem importância, porque julgamos que não incomodem tanto a Deus ou não são para Ele grande ofensa. Mas o coração do salmista, o que ele pede é que ele possa, diante do Senhor, ter revelados e perdoados aqueles pecados que ele luta para não ver. Que a gente se debruça sobre a possibilidade de que eles passem sem absolutamente nenhuma resposta da parte de Deus. Então Deus sonda o que eu não vejo, mas eu sei que existe. Tem alguma coisa no nosso coração guardada, escondida, oculta, talvez esquecida, relegada. Talvez nós tenhamos de alguma maneira aí encontrado uma justificativa mental, social, para tais práticas, para tais sentimentos e comportamentos. Talvez tenhamos racionalizado, justificado ou bolado uma explicativa plausível porque os nossos sentimentos, os nossos corações são tão pérfidos, perversos e maldosos. Não é só o que a gente fala, mas o que a gente pensa, o que a gente sente. Meu filho é maravilhoso, mas não vou negar que várias vezes eu fico com uma profunda raiva das coisas que ele faz. É só eu? A minha esposa é maravilhosa. Já falei aqui que ela é a mulher mais bonita desse planeta. Estou correndo o risco de ser repetitivo. Mas às vezes eu sinto muita angústia e muita raiva, assim como eu tenho certeza que ela sente de mim. O que o salmista está dizendo é que diante desse Deus grandioso, Criador de todas as coisas, que nos manifestou de maneira tão graciosa a sua palavra, nós precisamos ter sensibilidade e humildade no nosso coração para dizer: Deus, tem coisas no meu coração que eu não compreendo, sentimentos, coisas que passam por Ele. É a sinceridade da nossa alma se derramando perante esse Deus todo-poderoso, Criador, aquele Deus que é capaz de criar um universo de 300 milhões de anos-luz, mas é também capaz de se preocupar com o ser humano para dar-lhe a sua palavra. E como então sou eu perante tudo isso? Eu sou um homem cheio de coisas ruins no coração e coisas das quais sequer eu sou capaz de lembrar. Nós precisamos pedir, queridos, que Ele sonde as coisas que existem dentro do nosso coração. Eu sei que tem umas coisas aí. Eu sei que tem coisa escondida, coisa oculta, coisa que eu não falo, coisa que eu não compartilho, coisas eventuais. Sentimentos, impressões, desejos e coisas que estão lá ocultas, que eu tento a todo custo esconder por intermédio das minhas boas ações evangélicas, que eu tento ocultar por intermédio das minhas boas palavras ou de uma vida muito bem educada, ou então de uma educação formal muito bem feita. Mas está tudo lá quem nós somos. Então, nós muitas vezes nos impressionamos quando um homem bem casado, com bom emprego, seus filhos, e ele então, todo mundo começa a comentar que fulano agora virou homossexual. Mas como isso de uma hora para outra? Não foi de uma hora para outra. Coisas estavam guardadas no coração que não foram tratadas da maneira adequada.
Ah, mas aquele casal era tão bonito, era uma união, era um casal próspero, uma bênção, e de uma hora para outra decidiram se separar. As coisas guardadas no coração que não tiveram tratamento da palavra. Sonda o que eu não vejo, mas eu sei que existe. Versículo 13. Ele vai nos dar outra orientação para buscarmos esse coração que agrada o Senhor. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Outra coisa que ele pede é: sonda o que eu sei que existe, mas eu finjo que não vejo. O salmista diz: guarda o teu servo da soberba, que ela não me domine. Ora, se ele pede que a soberba não o domine, ele sabe que ele tem um coração propenso à soberba. Quem normalmente se reconhece como uma pessoa orgulhosa, presunçosa e soberba? É um dos pecados sobre os quais nós raramente falamos. O salmista, então, ele reconhece seu orgulho e pede que não seja escravizado, que ele não seja dominado pelo seu próprio coração prepotente, soberbo e orgulhoso. É interessante que o pecado da soberba é um dos pecados que Deus mais abomina e é um dos pecados mais presentes na nossa vida. Um teólogo já disse que a origem de todo o pecado é a soberba. O pecado é o orgulho. O que esse texto, então, nos orienta acerca da nossa própria vida é que nós precisamos tomar cuidado com aquelas coisas que nós sabemos que somos, mas nós estamos fingindo que não somos. As coisas que passam no nosso coração, as coisas que alimentam a nossa alma, os nossos sentimentos, aquelas coisas que estão visíveis aos nossos olhos. Mas nós estamos fazendo de conta que nada está ali, porque, enfim, nós precisamos passar muito bem, muito bonitos e muito crentes para as pessoas da igreja. Nós precisamos aprender a fazer as nossas orações certas. Precisamos aprender a nos comportar numa assembleia. Precisamos aprender a ter o nosso comportamento adequado nas instituições que nós frequentamos. Mas e o coração? Quando ele está, na verdade, está sendo escravizado por toda uma soberba e por todo o orgulho. O texto diz que o orgulho conduz a transgressões ainda maiores. Guardo o meu coração da soberba para que ela não me domine, pois ficarei livre de grande transgressão. O orgulho, a soberba e a prepotência, como eu já falei, é um pecado que Deus particularmente abomina a ponto dele resistir ativamente ao prepotente, ao soberbo, ao orgulhoso. E esse pecado, ele nos conduz a situações ainda mais deploráveis, porque nos faz deixar de ouvir a Deus, de ouvir a palavra e de ouvir pessoas que podem nos ajudar. Por isso, o pecado da soberba é à beira do abismo. É a corda no pescoço. Para o soberbo, resta apenas a disciplina do Senhor, a resistência, porque ele não consegue mais ouvir a palavra, e deixando de ouvir a palavra, ele cai em outros pecados e transgressões ainda maiores. O orgulho impede o crente de se olhar perante a Escritura e de se aperceber como alguém carente de graça e misericórdia. Aquele pai que precisa de mudança, aquele esposo que precisa de restauração do seu casamento, aquele crente que precisa de renovação espiritual, que carece de ânimo espiritual, mas ele está satisfeito com a sua vida, ele olha na palavra e não encontra confronto por causa do seu orgulho. E o orgulho é assim, ele nos conduz a uma situação pior do que a anterior.
Tiago, capítulo 3, versículo 14, se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade, parem de mentir, reconheçam. Não adianta ficar ocultando o orgulho e a prepotência, porque ela sempre nos arrasta a uma situação espiritual ainda pior daquela que nós vivemos hoje. Eu sempre digo, quando um crente ele para de cair, ele não para de cair. Perdão, quando um crente ele para de crescer, não é que ele parou de crescer, é que ele começou a cair. Ninguém fica estagnado na fé. Ou você está crescendo ou você está caindo. E esse coração então soberbo, prepotente, orgulhoso, ele nos afasta de Deus, da palavra e daquelas pessoas que podem ser usadas por Ele para orientar e conduzir a nossa vida. Eu sei que eu sou orgulhoso, mas eu finjo que eu não sou. A minha linguagem, a minha roupa não é uma roupa de rei, mas o meu coração é. A minha consciência não é a consciência de um milionário, de um homem cheio de poder com um exército disponível para executar as suas vontades, mas o meu coração é como se fosse. Eu não me declaro como centro do universo, mas a minha mente ela tem certeza de que todo o universo gira ao meu redor. Quem pode falar algo, por mais amoroso que seja uma pessoa assim? O orgulhoso, soberbo e prepotente destrói a sua própria vida, acaba com a sua própria existência. É aquela casca que está frequentando o culto. É o corpo presente. Porque tais sacrifícios jamais serão aceitos por Deus de uma mente e um coração prepotente, orgulhoso e presunçoso. Se eu sou, e eu tenho a ousadia de dizer que todos nós somos, em pequena ou grande medida, orgulhosos, porque o pecado é um pacote que se fundamenta na soberba, no orgulho e na independência de Deus. Então, de orgulho, todo mundo tem um pouco, até o maior pedinte de Natal, ele tem orgulho. O mais pobre é orgulhoso, todos nós somos. E ele diz, sonda o que eu sei que existe, mas eu finjo que não vejo. E terceiro, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sonda o que ele pede, sonda inteiramente as minhas palavras e as minhas intenções. Mateus capítulo 12, versículo 34, ele já nos diz algo parecido e semelhante com o que esse versículo nos ensina. Ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. São duas coisas que precisam ser tratadas radicalmente pela palavra do Senhor. Normalmente nós resumimos nossos pedidos de perdão aos nossos atos, aquilo que fazemos, e no máximo as palavras que nós proferimos. Então, quando nós estamos nos apercebendo como alguém que fez alguma coisa contra outrem, nós resumimos isso ao que fizemos e ao que falamos das pessoas. Enfim, para isso existe aquilo que a gente chama de pecado da maledicência. E a gente sabe que falar alguma coisa pode ser contra o nome do Senhor, usar o nome dele em vão, pode ser falar contra o outro, dizer mentira. Então nós sabemos que existem vários textos da palavra que tratam acerca do pecado da língua. Então nós temos o pecado do ato, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, mas nós não tratamos acerca dos pecados cometidos pela nossa própria consciência. O nosso interior, nossos sentimentos, nossas impressões e imaginações diante de Deus podem ser causa de grande pecado. Nós precisamos lembrar em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, especificamente lá versículo 7, versículo 28, quando o Senhor então está falando acerca de que tipo de obediência se exigia da lei, tratando ali acerca das exigências dos fariseus, das interpretações dos fariseus, e tudo parecia ser muito
radical com o fariseu. E Jesus então radicaliza ainda mais, porque ele coloca a obediência da lei não no ato, mas na disposição. Se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro, na verdade você já adulterou. Ele está falando do quê? De intenção, de sentimento, da percepção, dos olhos, daquilo que passa na mente e no coração. Então até isso é pecado. Quando você pensa em determinado irmão com desgosto, com raiva, com rancor, isso já é assassinato. O negócio é sério, é complicado e nós precisamos agradecer ao Senhor, porque é pela graça dele que seremos salvos. Se não fosse pela graça dele, nós jamais alcançaríamos a salvação, porque olha a nossa situação. O nosso coração é repleto de adultério, de pecaminosidade, de iniquidade, e o Senhor é quem nos liberta e salva de tudo isso. E é no meditar do coração, olha, essa é uma expressão muito interessante, o meditar. Não é aquilo que você fala, mas é como se fosse um pensamento só para você, no seu próprio coração, lá, que tudo, aquilo mais básico e fundamental, que aquilo lá seja santo e agradável ao Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, eu fico pensando, como eu posso ter um coração que ao meditar agrade ao Senhor? O meditar, aquele pensamentozinho que você tem depois que você assiste uma série do Netflix, e você fica pensando como aquilo pode agradar a Deus. Depois que você está no trânsito e aquele cara lhe dá uma fechada, e o seu coração então começa a meditar e pensar, se eu tivesse uma metralhadora nesse carro, se eu tivesse um canhão a laser aqui. É como eu conheci um irmão que dizia que ele queria botar no carro dele, era farol de avião e buzina de navio. Ai, ai. O meditar do nosso coração agradando ao Senhor. Eu imagino que isso deva ser, de todas as tarefas, a mais difícil. Você conduzir a sua alma, a sua existência de tal maneira à submissão a Cristo, que até o seu mais íntimo pensamento tem como propósito e objetivo agradá-lo. Deus, ele não vive para agradar você. É você que vive para, até no seu mais interior pensamento, mais breve, mais simples, que até aquilo agrade a Deus. Concluindo, queridos, Mateus capítulo 5, versículo 8, diz uma frase que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ora, nós precisamos, queridos, claro, lembrar que agradar ao Senhor com a pureza de coração não é possível, a não ser que se tenha uma vida diante do Senhor. Não há outra possibilidade. Não adianta você ir para um mosteiro, se trancar durante boa parte da sua vida, se ausentar de todas as relações sociais, fugir desse mundo, que foi até uma opção que o próprio Senhor Jesus descartou, quando ele disse, não os rogue que os tire do mundo, mas sim que os livres do mal. Nem tudo isso, então, queridos, é nessa nossa vivência, nessa nossa existência, cheia de conflito, cheia de problema, de gente que faz raiva, de gente que faz inveja, que causa problema, que causa dor, que pensa diferente. A gente precisa então se policiar e no coração, com toda a humildade, reconhecer, meu Deus, esse pensamento não agradou o Senhor. Esse é um tipo de pessoa que conhece a grandeza da glória de Deus e a profundidade do que diz a palavra. Que tudo que a gente pense seja para agradar o Senhor, não agradar a nós mesmos.
de fazermos não o que queremos, mas o que devemos fazer para alcançar esse coração que agrade a Deus. Agradar a Deus muitas vezes é desagradar os homens, é desagradar as pessoas que estão ao nosso lado, mas nós fomos criados em Cristo para que nós lhe fôssemos agradáveis. Isso não é uma opção minha, não é uma escolha individual, esse é o propósito da nossa vida. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Em Cristo, fomos salvos, reconciliados, para que através da nossa vida, seja aquilo que pensamos, aquilo que falamos ou aquilo que fazemos, seja a manifestação da glória do Senhor. Em todas as esferas da nossa vida, tudo, trabalho, casamento, namoro, adolescência, juventude, infância, tudo, absolutamente tudo, agrade ao Senhor. É desafiador? Eu desconheço algo mais desafiador. Agradar a Deus, fazer aquilo que agrada a Ele, eu não conheço nada mais desafiador do que isso. Por uma razão muito fundamental. A coisa que eu mais quero nesse mundo é agradar a mim mesmo. A coisa que eu mais quero é fazer aquilo que eu gosto, é ter a minha independência, é poder falar o que eu penso, falar o que eu quero e os outros estão nem aí. Mas o grande desafio é que a minha alma ela seja conduzida pela palavra a substituir aquilo que eu quero por aquilo que Cristo quer de mim. E o que Ele quer é que a nossa vida seja agradável a Ele. É uma luta, amados, é uma luta. Eu vou dizer isso como pai, como esposo, como trabalhador, como pastor, como crente, como ser humano, como um em sei lá quantos bilhões de pessoas nesse mundo, agradar a Deus. De todos os desafios é o maior, porque é o que exige mais de nós humildade, entrega e disposição de arrependimento. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, sua casa, sua família, esposa, enfim, tudo. Mas o desafio aqui da palavra é claro, e o desafio não é pequeno. Tanto que para você alcançar isso, você gasta uma vida toda. Aí quando você termina a sua vida, Cristo lhe resgata, tira de você todo o pecado, aí você então passa a ver uma vida que integralmente agrade o coração de Deus. Mas o desafio é começarmos a tentar isso hoje. É hoje, agora, dentro da minha relação conjugal, por mais nova que seja, como o nosso novo casal aqui, Jonathan e Camila, até tem mais tempo de casado aqui. Tanto mais jovem, a criança, o viúvo, a viúva, na escola, como a minha alma, o meu coração podem ser agradáveis ao Senhor. Queridos, nós precisamos pedir muita graça, muita misericórdia do Senhor para tentar andar 1 milímetro que seja nisso. Para que Deus ele ocupe, seja o centro de todas as nossas intenções, de todas as nossas palavras e de todas as nossas ações. Amém? Vamos orar.